Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, esse vídeo é um pouco diferente. Eu já gravei aqui no canal e eu quero falar aqui novamente com vocês sobre como ficar irreconhecível em 30 dias, amém? Se você quiser ficar irreconhecível em 30 dias, fique aqui com a irmã Raquel. E meu nome é Raquel, né? Raquel Mariana. E olha, irmãs, eu gosto de ser chamada de irmã Raquel, viu, irmãs? Eu me acostumei a ser chamada de irmã Raquel. E então, se você quiser deixar aqui seu pedido de oração, deixa aqui seu pedido de oração aqui embaixo, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Como ficar irreconhecível em 30 dias? Então, a primeira coisa que nós precisamos ter muito claro na nossa mente e no nosso coração é que nós precisamos estar suscetíveis à mudança, né? Suscetíveis à mudança, viu, irmãs? Precisamos ser muito sensíveis à mudança na nossa vida, viu, irmãs? Ser sensível à mudança. O mundo, ele gira, o planeta Terra, ele gira, e você estudou isso. Movimento de rotação, movimento de translação. E a nossa vida, a todos os instantes, elas estão em movimentos. Até nossa casa, ela tem um movimento, né, devido à vibração. Quando está muito calor, acontece a dilatação linear dos sólidos. Tudo se movimenta, irmãs e irmãos. E por que você não está aberto a mudanças? Por que você não está aberto a mudanças? A primeira coisa é entender e ter a clareza que nós precisamos mudar, irmãs, precisamos mudar. Às vezes passamos, tá? Isso aqui é uma conversa, né? Entre eu, você, estamos aqui, né, conversando. Às vezes acontecem coisas na nossa vida para nos dar aquele chacoalhão para que nós venhamos a mudar, viu? Para que nós venhamos a mudar. E nessa mudança, alcançar aqui alcançar o novo de Deus. Então a primeira coisa é você ter claro sobre mudança. Segunda coisa, né? Não reclamar, deixar de lado a murmuração. Mas eis aí um grande desafio. Eu confesso a vocês que eu tinha esse problema grave. Grave, e o pior, eu nem sabia que eu era assim. Eu nem sabia que eu era assim desse jeito. Irmã Raquel, eu não sabia que eu era assim desse jeito. Não sabia que eu era assim desse jeito. Mas ao longo dos anos, na minha vida com Deus, Deus foi me instruindo, me orientando. E uma coisa muito importante é a leitura da palavra, que ela ajuda muito nessa questão da murmuração. A palavra, irmãs, ela nos dá limite. Eu aprendi isso com a matriarca. Então, não reclamar, deixar de lado a murmuração. Aquele povo no deserto, eles não entraram por conta da murmuração na terra prometida. Outra coisa, libertando-se de pensamentos negativos. O que você coloca para dentro é o que vai sair. Se você só coloca coisas negativas, mensagens negativas, imagens negativas, coisas ruins para dentro, então é isso que vai sair da sua vida. Então, alimentar o nosso pensamento com coisas positivas. Uma outra coisa, praticar o desapego emocional e material, viu, irmãs? Desapego emocional e material. Eu quero ler aqui Filipenses capítulo 4, praticando desapego emocional e material. Eu quero aqui ler juntamente com você Efésios 4, do 31 ao 32. Efésios 4, o 31 e o 32. Toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada de entre vós.
Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, praticar o desapego emocional e material, viu, irmãs? Então, uma outra coisa também é controlar o interior. Permita que o Espírito Santo ele controle o seu interior. Nós temos a capacidade, e louvado e agradecido seja o nome do Senhor, de controlar todo o nosso corpo, às vezes refreando e muitas das vezes a nossa língua, e controlando o nosso interior pelo governo do Espírito Santo de Deus. Viu, irmãs? Pelo Espírito Santo de Deus. Controlamos o nosso interior pelo Espírito Santo da verdade, né? Então, precisamos alimentar o nosso espírito. Ore pedindo ao Senhor áreas que precisam de mudança. Ai, Raquel, eu preciso de mudança na minha área financeira. Eu preciso de mudança na minha área espiritual. Eu creio que a primeira área, viu? Agora eu estou falando aqui, viu, irmãs? Eu creio que a primeira área que precisa de mudança é a nossa área espiritual, porque um alinhamento espiritual muda tudo ao nosso redor, né? Muda tudo ao nosso redor. Então, nós precisamos, viu, irmãs, ter muito claro isso, viu? Ter muito claro isso na nossa mente, no nosso coração, essa clareza de que governar, deixar que o Espírito Santo governe o nosso espírito, para isso ele precisa estar o quê? Fortalecido em Deus, através da palavra e do Espírito Santo. Então, ore pedindo ao Senhor áreas que precisam de mudança, que às vezes você precisa mudar em uma área e você não se deu conta. Peça ao Senhor uma amiga de oração, né? Peça a Deus uma amiga de oração. Peça ao Senhor uma amiga, uma amizade, uma pessoa de oração. Pratique a gratidão profundamente, seja grato. Não fique amaldiçoando, né? Falando coisas da casa onde você mora, onde você reside, falando mal. Se você não está bem, não está satisfeito, satisfeita, ore ao Senhor pedindo estratégias e condições financeiras para sair do lugar. Não adianta reclamar e amaldiçoar a casa. Seja grata pela casa, porque ela te abrigou, né? Ah, mas essa casa é de aluguel, ela é sua. Enquanto você está pagando financeiramente, você está dando o seu sangue, você está dando a sua vida por ela e pagando mensalmente por essa casa é sua. Então você abençoa, agradeça, e se você não está satisfeito, satisfeita com o lugar, pague o preço para sair do lugar. E por último, tem uma atitude. Quando olhamos, né, pela vida de vários homens e mulheres da Bíblia Sagrada, eles tiveram atitude. A mulher cananeia teve a atitude de sair da casa dela e ir atrás de Jesus. O servo, né, um centurião, ele foi atrás de Jesus. Ele falou: não sou digno nem de que o Senhor entre. Foi buscar ali uma solução. Ele teve uma atitude. Débora ali, né, ela profetizou, ela teve uma atitude, até que eu, Débora, me levantei como mãe de Israel. Então, uma atitude, ela é tudo, irmãs. Não adianta, até parou isso aqui no canal, e graças a Deus que parou. Esse negócio de vir aqui, ficar reclamando que não consegue limpar a casa, que não consegue emprego, que não consegue isso. Graças a Deus que parou, irmãs. Atitude. Se você não está satisfeito, satisfeita com a vida que leva, ore ao Senhor e tenha atitude. Não adianta transferir responsabilidades. Culpa do meu marido, culpa dos meus pais, culpa de não sei o que. Culpa dos pais, desenvolve perdão e segue. Desenvolve perdão e segue. Seja grato pelo que eles fizeram e segue a vida. Amém? Então tenha atitude. Amém? Então esses foram algumas dicas e soluções de como ficar irreconhecível em 30 dias. Que Deus abençoe, a paz do Senhor. E se tem mais dicas que você gostaria de compartilhar aqui, coloca aqui nos comentários que eu quero ler. A paz.